Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juicela Cast, o podcast em que nós traduzimos o mundo tributário e empresarial para quem empreende, lidera e decide. Eu sou a Aline Naki, coordenadora de controladoria do escritório de Juicela, e hoje nós vamos abordar um tema que vem transformando a forma com que empresas e poder público lidam com conflitos tributários. São as nossas transações tributárias. E vivemos um cenário complexo, tributariamente falando, com um histórico contencioso bem expressivo a respeito do tema. E as transações têm realmente se demonstrado um instituto importante e um bom instrumento para a resolução e gestão desse passivo tributário entre contribuintes e administração pública. Inclusive, os números refletem isso, tendo em vista que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional divulgou que em apenas 5 anos tiveram 3 milhões de acordos de transação realizados, representando, repercutindo aí uma recuperação de 84 bilhões de reais para os cofres públicos, né? Bom, no Estado também tivemos divulgação de dados a respeito desse tema, onde desde 2019 o Rio Grande do Sul também teve um número expressivo, com 25 bilhões de créditos recuperados em prol do poder público. E isso realmente representa a expressividade do tema e a forma realmente com que tem sido levado em consideração esse tema perante empresas, contribuintes e administração pública de fato. E hoje nós temos o prazer aqui de falar com 3 especialistas a respeito do tema e que acompanham esse tema de perto no nosso escritório. Tenho aqui o nosso colega Alexandre Eiras, Marcelo Medina, advogados no escritório de Juicela, e o nosso sócio fundador, Rafael Dil, para podermos, então, abordar aí os temas, os desafios, as controvérsias e os impactos desse tema tão relevante e importante no cenário tributário atual, para empresas e contribuintes, escritórios como um todo. Bom, para iniciar a nossa conversa, então, nada melhor do que começarmos do conceito sobre esse tema. Então, já abrindo aqui as portas para os nossos debates. Afinal de contas, pessoal, quando a gente está falando e alguém escuta sobre transação tributária, para vocês, e esclarecer aí para o nosso público do que nós estamos falando, afinal de contas, quando falamos em transação tributária. Bom, a transação, Aline, ela nada mais é que um acordo entre fisco e contribuinte. É uma forma de resolução de conflito. Então, você tem ali concessões mútuas, o fisco abre mão de parte do crédito dele e o contribuinte reconhece aquela dívida a fim de ter um pagamento beneficiado. É interessante até que o Código Tributário Nacional, lá de 1966, no artigo 171, ele já previa que a lei poderia autorizar que fosse feita uma transação. Só que até então era praticamente uma letra morta ou fria da lei. A transação ela ganhou uma grande relevância desde, principalmente dos anos de 2020, ali da época da pandemia, com a Lei 3.866, 13.988, que trouxe ali uma série de requisitos e regulamentou efetivamente, tornou possível esse instrumento. Perfeito. E assim, complementando a fala do Alexandre, esse modelo de negociação com o fisco, de transação, de parcelamentos especiais, já existe há muitas décadas. Mas, realmente, a partir dos anos 2000, com o Refis, eu acho que foi talvez o mais famoso, esses planos começaram a se repetir de forma sistemática. E também as críticas a esse tipo de programa começaram também a se repetir de forma sistemática, porque eram planos lineares, vamos dizer assim. Quer dizer, era uma condição única para todo tipo de contribuinte. E isso aconteceu também no Refis da Crise, no Refis da Copa, no PAEX também, que foi um outro parcelamento bem com uma adesão muito grande. Mas aí vem um ponto da crítica, sem dúvida nenhuma, as transações, esses parcelamentos especiais e muitas vezes até a anistia, são muito válidos como instrumento de regularização das dívidas dos contribuintes, mas elas são, na verdade, uma consequência, um efeito de um sistema extremamente danoso, quer dizer, um sistema tributário falho e injusto. Por quê? Porque é uma carga tributária, o Brasil sofre uma carga tributária excessiva, uma política de juros, especialmente nos últimos anos, depois da pandemia, quase que insustentável,
juros altíssimos. Então, isso faz com que o setor produtivo fique com uma dificuldade muito grande de geração de caixa. Hoje, viver no Brasil, em termos tributários, é um grande desafio para o empresário. Então, acaba sendo a transação tributária quase como uma morfina para um doente. Ela não resolve o problema. Eu estava pesquisando, se vendo alguns dados, hoje nós temos 82% das famílias brasileiras estão endividadas. 82%. Isso é uma loucura. 50% estão inadimplentes. Não estão conseguindo pagar essas dívidas. Então, a transação tributária, hoje a gente tem que entender esse contexto primeiro, que não é um ato de benevolência do Estado. O Estado sendo um bonzinho. O Estado tem obrigação, inclusive, de repetir esse tipo de programa, inclusive com mais benefícios. A gente pega um outro dado que é muito preocupante, assim, que eu não sabia. 93% de todas as empresas brasileiras hoje ativas estão ou no Simples Nacional ou são pequenas empresas, as chamadas MEI, microempresas. 1% está no lucro real e 6% estão no lucro presumido. Então, nós temos um universo de 7% de empresas no lucro real e presumido e 93% no Simples e empresas de pequeno porte. Então, para esse universo gigantesco de mais de 90%, você praticar juros, como o Brasil pratica, de 20% ao ano, embora a Selic esteja 14%, mas o pequeno empresário do Simples, quando vai conseguir um empréstimo no banco, ele pega no juro no mínimo de 20%, se não mais, por cento ao ano. Com uma carga tributária que é uma das mais elevadas do mundo, então, realmente, as transações acabam sendo uma saída efetiva, assim, para muitos casos, para evitar um fechamento da empresa ou uma recuperação judicial. Né? Perfeito, bom. E dentro desse cenário, assim, o que vocês poderiam também esclarecer em termos de diferenciação a partir disso, né? O que é, afinal de contas, a transação em si e por que ela difere de um simples parcelamento de dívida, por exemplo? Então, vem muito bem a calhar o que o Rafael disse sobre a transação em si, né, ser muito mais um remédio do que uma benevolência, né, e parabéns a esse grande número de corajosos que empreendem e geram emprego no nosso país, né? Mas, enfim, a gente entrando um pouquinho na prática do que é a transação e por que ela se diferencia, né, dos parcelamentos que a gente tinha até hoje. Né, meados lá de 2019, 2020, né, quando se entrou a pandemia e essa lei foi implementada de uma forma mais eficaz, nós tínhamos lá, o empresário tinha um débito com a fazenda e ele tinha a oportunidade de esperar uma lei, né, que trouxesse o famoso refis e ele pudesse ter algum tipo de vantagem ou para continuar empreendendo e trabalhando e tendo as suas, né, certidões negativas disponíveis, aderir a um parcelamento comum. Esse parcelamento nada mais era do que se pegar a dívida consolidada, né, acrescida de multa e juros, e então parcelar em 60 vezes fixas e mensais. Isso resolvia o problema, muitas vezes resolvia de forma imediata, mas 2, 3 meses, né, depois disso, o empresário se via diante de novas dívidas e com a necessidade de fazer um novo parcelamento, né? Com o implemento da lei e a existência da transação, esse empresário ele passou, para fins de manter a sua sobrevivência, a ser visto individualmente. Ou seja, ele conseguiu, né, a partir da lei, transacionar efetivamente, negociar com a fazenda, mostrar as condições da empresa, a sua capacidade de pagamento e então, dentro dos limites da lei, conseguir os descontos, parcelamentos e utilização de outros benefícios que a gente vai ver logo adiante e que tornavam, né, a sua existência um pouco mais longa. Então, a grande diferença, né, é essa. Ele tinha até então uma possibilidade de fazer um parcelamento fixo e com juros e multa, em até 60 meses. Com a transação, isso passou a ser visto de uma forma mais personalizada, acredito que seja a palavra, né? E de acordo com as condições financeiras, com a capacidade de pagamento, né? que passou a ser oferida pela fazenda. É interessante, né, Marcelo, porque de fato houve nasceu um diálogo que antes era inexistente entre fisco e contribuinte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. É importante deixar claro que esse tipo de
de possibilidade de renegociação de dívida também servem para as pessoas físicas, né? Exato. Mas antes não existia esse diálogo com o fisco. E com a transação, como existe uma individualização, né, da dívida a partir da capacidade que cada empresa tem de pagar, há um diálogo para se buscar o melhor acordo, a melhor condição de pagamento. Nós, lá no escritório, participamos de algumas transações que a gente pôde experienciar na prática esse diálogo vivo, né? Esse verdadeiro entre diálogo fisco que e antes era algo que não contribuinte. existia. Né? Na época do refisco, por exemplo, tu tinha aquela condição única, seja para a empresa que estava saudável, que se aproveitava, usando talvez um prejuízo fiscal ou uma redução de multa e juros, como aquela empresa que estava vias de entrar em falência, a condição era a mesma. A redução era a mesma, o número de parcelas era a Tratamento mesma, era exatamente era o igual, mesmo. né? A transação, acho que foi a grande inovação, foi essa. Perfeito. Perfeito. E nesse contexto e nesse cenário, assim, falando em dívida, né? Ela precisa estar, de alguma forma, em algum requisito? Ela tem que estar inscrita? Como que é o ponto a respeito disso, assim? Existem alguns requisitos, né? O Rafael, ele colocou muito bem, também o Marcelo, de que existiu agora, a partir dessa regulamentação do Instituto da Transação, um diálogo, mas nós estamos aqui falando de dívidas tributárias, especificamente federais, e claro, tem estaduais também, mas nesse primeiro momento Receita Federal e PGFN. Existe a possibilidade de transacionar dentro de certos requisitos dívidas de autarquias, empresas federais, né, públicas, que também fujam da competência da PGFN, mas em relação à Receita Federal, nós estamos falando de dívidas em contencioso. Isso é um ponto importante para o empresário, para o contribuinte, porque não basta eu ter uma dívida, por exemplo, em aberto no meu conta corrente na Receita Federal. Eu preciso estar discutindo aquilo através de um recurso administrativo, uma impugnação, uma manifestação de inconformidade, e daí sim eu poderia fazer uma proposta, né, individual ou me beneficiar de uma adesão a um eventual edital. Já no âmbito da PGFN, a gente está falando de dívida de crédito tributário inscrito em dívida ativa, que é uma formalidade após a Receita Federal. Então, quando uma dívida tributária, por exemplo, federal, ela nasce, você tem muitas vezes um auto de lançamento, né, que lança aquela dívida. A partir daí você tem toda uma possibilidade de discussão na esfera da Receita Federal, até o CARF, e após isso, continuando a dívida não sendo desconstituída, você tem ainda a concretização dessa dívida, a positivação com a inscrição em dívida ativa e vai para a competência da PGFN cobrar judicialmente. Nesse ponto é interessante fazer a diferenciação entre as possibilidades de transação dentro do âmbito da Receita Federal e da PGFN, né? Como bem colocaste, no âmbito da Receita Federal, a gente tem que ter o contencioso obrigatoriamente. Na PGFN, não é necessário que exista uma dívida inscrita e executada, né? Basta ela estar em dívida ativa e já o contribuinte consegue acessar as vias de negociação. Assim, sempre dando... Acho que é interessante também dar um passo atrás, porque quem está nos escutando muitas vezes não é da área jurídica e tem uma certa dificuldade, né, Alexandre e Marcelo, de entender essa diferenciação entre Receita Federal e Procuradoria. A Receita Federal é o órgão, assim, do governo responsável pela gestão tributária, pela fiscalização e arrecadação de tributos. Então, quando uma dívida nasce dentro da Receita, que nem o Alexandre falou, a gente tem aquela possibilidade de discutir, como na Justiça as pessoas estão mais acostumadas, num processo regular. Eu tenho ampla defesa, é um processo gratuito, eu não preciso ofertar garantia. Existem 2 instâncias, né, no mínimo, e chega, como o Alexandre falou, lá no tribunal em Brasília, que é conhecido como CARF. E se o contribuinte não tem sucesso nesse primeiro momento, nessa discussão, aí sim a dívida sai da Receita Federal e vai para o que a gente chama da Procuradoria, que é o órgão judicial. Né? É o advogado da Receita. É o advogado da Receita. E aí sim, aí ele leva aquela dívida que a Receita não teve sucesso na cobrança, né? Não conseguiu monetizar ainda, ele leva então para a Justiça. E aí muda de figura. Aí vira uma execução fiscal, aí o contribuinte, para discutir, ele tem que normalmente apresentar garantias, nomear bens à penhora. Então, são 2 momentos bem distintos. Perfeito. Bom, acho que a gente conseguiu fazer a parte bem conceitual mesmo e trazer esses elementos. E agora pensando num aspecto mais assim do interesse ao empresário, às empresas realmente com relação a isso. Afinal de contas, assim, o que a empresa, o que o empresário ganha na prática ao negociar uma dívida em vez de, né, deixar ela parada, digamos assim?
O empresário ele pode ter muitos benefícios, tá, com essa estratégia da transação. A própria lei que regulamenta as portarias da Receita Federal, da PGFN, por exemplo, prevêem a possibilidade de desconto de até 65%, né, do crédito devido. Se for pessoa física ou microempresa, esse desconto pode ainda ser maior que 65%, pode ser 70%. Existe a possibilidade de um parcelamento alongado, o que pode ajudar no fluxo de caixa da empresa até 120 vezes, de forma regular, ou se for uma microempresa, uma pessoa física, até 145 vezes. Existe a possibilidade também de você utilizar o prejuízo fiscal. O prejuízo fiscal ele é um crédito, né, uma moeda escritural que você usa na sua apuração de imposto de renda, por exemplo. Você em determinado período não teve lucro, você encerrou com prejuízo fiscal, você ganha um crédito para abater de períodos futuros. E muitas vezes é difícil você monetizar esse prejuízo fiscal. Nós vemos no cenário que o Rafael Dil falou ali no início do episódio, de que nós temos muitas empresas inadimplentes, muitas empresas em recuperação judicial. Então, não é raro. Nós temos empresas que, ano após ano, fecham prejuízo fiscal. Ano passado esse ano já é recorde do número de pedidos de RJ. Exatamente. Praticamente 6 mil pedidos já. Precisamente. Nesse primeiro semestre já. Você acaba tendo um cenário que você acumula um caminhão de prejuízo fiscal. E a possibilidade de você utilizar isso como moeda para abater até 70%, por exemplo, do saldo, né, da sua dívida depois de descontos, é fantástico. Então, a transação tributária ela pode ser uma estratégia, se bem utilizada, que pode ser uma mudança de paradigma para uma empresa, para uma pessoa que está enfrentando aí uma situação de inadimplência com o fisco. Dentro desse cenário de descontos, é importante a gente referir que o crédito previdenciário, né, negociado com o fisco, ele sofre uma limitação constitucional. Né? A gente tem a lei que prevê o pagamento em até 120 parcelas, de uma forma geral, né? Não para os agraciados específicos ali da legislação, mas o crédito previdenciário, o pagamento deve ser feito em até 5 anos. Né? E fora essa questão dessas concessões, a Lei Geral, a 13.988, ela previu outras formas, né, de negociação, de interesse do contribuinte e do fisco, né, por conseguinte. E uma delas é quando envolve processos, né, débitos com potencial, na verdade, com potencial possibilidade de recuperação por parte da fazenda. Né? Então, o que o fisco faz? Ele lança editais. Né? Esses editais, normalmente estão limitados por uma questão financeira, né? Exigem que a discussão ali esteja acima de 50 milhões, por exemplo, ou de 25 milhões, como nós tivemos editais no último ano, e em havendo discussão, né, de valores acima desses pisos estabelecidos, ele estabelece critérios, né, que podem chegar a esses limites que o Alexandre falou, né, de 65%, de utilização de prejuízo, enfim, né, com descontos que às vezes são escalonados e são medidos de acordo com o potencial de recuperação. Exato, de pagamento, né? Às vezes de pagamento, efetivamente, quando está ligado às condições do cliente, mas muitas vezes, Rafael, ligado à questão da quantidade de anos que aquele processo está sendo discutido. Né? O fisco vê, né? Ele sabe da morosidade do judiciário, assim como nós sabemos. Né? Então, tem uma determinada tese que está sendo discutida há 2 anos já e tem uma perspectiva de ser discutida por mais 10 anos, né? Ele, na condição de credor, eu quero antecipar esse valor que eu só poderei receber daqui a 10 anos. E aí concede, né, alguns benefícios para que isso aconteça. Perfeito. Da mesma forma com teses específicas, né? A gente teve no último ano que tratou de PIS e COFINS sobre bonificações concedidas, né, para os varejistas. Então, isso é uma tese que estava sendo muito demandada, né, e aí o fisco agregou tudo isso e formatou, né, uma proposta de transação aos contribuintes.
Então, Perfeito, bom. E Marcelo, desculpa só Não, uma claro. pergunta. Sempre lembrando que tem transações com valores bem menores, né? Como limite, porque você falou de 25 milhões, 50 milhões, mas tem... Sim, com certeza. Na verdade, as transações elas têm dos mais variados valores, né? É que esse é apenas um dos critérios Exato. para que eles façam editais específicos. Específicos. Mas a lei prevê, né, e abarca todo tipo de crédito. Perfeito. Bom, então, considerando tudo isso, né, a empresa precisa olhar para suas dívidas também com carinho, né, com certo carinho. E dentro desse cenário, né, o que a empresa também perde, né, enfim, se não olhar com esse carinho também, né, para o cenário do seu passivo em si, né? Olha, eu sei que o Alexandre quer complementar, mas tem um ponto que é importante, que o Marcelo abordou, que as discussões elas são muito alongadas hoje, em questões tributárias, né? Muitas vezes ali no escritório, seguidamente a gente tem processos que duram 8 anos, 10 anos ou até mais. E muitas vezes o contribuinte ele inicia com uma perspectiva de sucesso e, passado uma década, reverte e acaba ganhando a ação que ele imaginava perder, ou ao contrário, imaginava vencer uma discussão que depois, por um entendimento X ou Y, acaba perdendo. Então, são pontos que devem ser considerados quando o contribuinte vai decidir entrar num programa desses especiais, porque ele é obrigado a abrir mão desta discussão judicial. Ele faz uma renúncia de direito, ele desiste do processo, é uma condição. Né? Existem outras condições, por exemplo, continuar com os pagamentos em dia, né, dos tributos correntes. Sim. Você tem que estar em dia, senão você corre o risco de perder o parcelamento. Evidentemente, pagar as parcelas também do acordo em dia para não perder o parcelamento. Mas essa análise detalhada de qual tributo eu estou devendo e qual a chance de êxito numa discussão, né, isso tem que ser levado em consideração. Porque uma vez renunciado, é uma renúncia definitiva. Irretratável e irrevogável. E é importante o contribuinte estar atento às condições de transações disponíveis, né, Rafael e Alexandre? E a Aline também. Porque ignorar um débito junto à fazenda normalmente não é a alternativa mais acertada, né? A fazenda ela é sagaz nas formas de expropriação e nas formas de cobrança. Então, o empresário, né, a pessoa física que ignora uma dívida com a fazenda, ela está sujeita, né, a não ter negativas fiscais, a estar inscrita no Serasa, né, a estar protestada, né, coisas, né, elementos que inviabilizam a própria atividade, né, da empresa e da vida civil, muitas vezes. Né? Para quem precisa de crédito, a pessoa física ou a empresa que hoje em dia muito dificilmente trabalha sem estar ligada a uma instituição financeira, dever ao fisco é um passo além, né, no rumo do encerramento das atividades. Né? Então, estar atento à existência dos editais, estar atento a uma assessoria que esteja buscando e conheça esse tipo de procedimento é uma medida muito inteligente, né, tanto dos empresários quanto das pessoas físicas. Perfeito. Isso vocês me permitem, a Aline também permite, e isso que o Rafael, o Gil e o Marcelo colocaram é fundamental, porque a inação ela nunca é a melhor estratégia, né? Nós podemos entender que o direito tributário no Brasil, assim como empreender no Brasil, é um jogo de xadrez. Cada movimento é estratégico. Cada movimento tem uma repercussão. Então, muitas vezes, você não fazer nada, você estará sujeito às penalizações previstas em lei, que o Marcelo colocou muito bem, e, por vezes, estar atento a uma proposta de transação por edital, por exemplo, possibilita um desconto ou uma condição de pagamento que você nunca teria. Né? 65% de desconto, utilização de prejuízo fiscal. Isso pode resolver o problema de uma empresa ou pode resolver o problema de uma discussão que não tem perspectiva de êxito. Por isso, não fazer nada nunca é a melhor alternativa para o empresário. Sim. Perfeito, Alexandre. Bom, organizando então já um pouquinho de todos esses conceitos que a gente conversou, né? Falamos um pouco sobre o conceito, sobre por que o empresário tem que ter essa atenção a isso. Já falamos um pouquinho sobre o âmbito federal em si, o Rafael trouxe alguns detalhes, né, de diferenciação, quando que a gente bate na porta de uma, quando que a gente bate na porta de outra. E dentro desse aspecto agora, trazendo um pouquinho mais para o detalhe federal mesmo, quais são as modalidades, né, de transação, o que efetivamente o âmbito federal oferece para a empresa e esses cuidados de modalidades mesmo para poder transacionar?
Bom, as modalidades que existem no âmbito federal, ali, nós sempre temos que lembrar que estamos falando ou de um acordo com a Receita Federal ou de um acordo com a Procuradoria, né, Geral da Fazenda Nacional, que seria, como o Marcelo colocou muito bem, o advogado do governo da União. Nesses dois âmbitos, nós temos regulamentações específicas. Nós temos uma portaria da Receita Federal que determina as condições para transação e uma portaria da PGFN. Na regulamentação dessas portarias, essas normas, nós temos a modalidade de proposta individual de transação e proposta por adesão, transação por adesão. A transação individual ela pode ser proposta tanto pelo fisco quanto pelo contribuinte devedor. Em relação à proposta individual, a PGFN ela coloca um piso de que as dívidas consolidadas do contribuinte naquele órgão têm que ser maiores que 10 milhões. Então, esse é um requisito. Já a Receita Federal, de maneira ordinária, geral, né, ela prevê um piso de 5 milhões. E cada uma tem as suas especificidades. Existe também uma transação simplificada, que no âmbito da PGFN é de 1 milhão a menos de 10, e no âmbito da Receita Federal é de 1 a 5 milhões. E fora esses limites, uma flexibilidade maior seria somente por adesão. Então, o empresário hoje, a empresa que deseja propor uma transação, ela tem que estar atenta aos requisitos mínimos que a legislação impõe. E a outra forma, né, que a legislação prevê é os editais de transação. Né? Esses editais eles nada mais são do que a transação individual em si, formatada, né, e de fácil acesso ao contribuinte, né, de fácil entendimento também, porque ali ela elenca situações específicas, né, desde capacidade de pagamento, situações processuais, como a gente já tratou né, anteriormente, tipo de matéria envolvida. Os descontos, então, né? Os descontos. Se precisa, né, estar passando muita dificuldade ou não, né, com uma classificação que a gente chama de rating, né, que a Receita classifica como CAPAG, né, se precisa estar nos itens C ou D ou não, né, que são as empresas que estão com maiores dificuldades financeiras. Então, tudo isso é formado dentro de um edital e disponibilizado para o contribuinte aderir àquela forma, né, sem poder discutir as cláusulas como ela pode fazer na transação individual. Se vocês me permitem, até essa questão de rating que o Marcelo colocou é muito importante, porque dependendo do rating que você tem, você vai ter um benefício muito maior. Uhum. Por exemplo, descontos do crédito tributário de juros e multa só são possíveis de maneira geral para aquelas dívidas que a Receita Federal, que a PGFN entendem que elas são irrecuperáveis ou de difícil recuperação do ponto de vista do fisco. Também a questão de utilização de prejuízo fiscal e base negativa considera essa classificação, né, de créditos, que tem muito a ver com a capacidade de pagamento, que a administração tributária ela faz uma projeção, né, dos 5 anos, que se o contribuinte pode pagar os débitos consolidados em 5 anos sem desconto, e com base nisso ela afere a capacidade de pagamento. Então, sempre vai ser mais benéfico aquela empresa que tem um CAPAG, ou uma capacidade de pagamento pior, para poder ter mais benefícios. Perfeito, Alexandre e Marcelo. E nesse aspecto, assim, ok, esfera federal, né, PGFN, Receita Federal, e pensando aqui, né, trazendo aqui para nossa casa aqui, Rio Grande do Sul, o que também as empresas podem, né, levar em consideração e tipos e modalidades para o âmbito estadual. Tem uma dívida de ICMS, né, como é que eu posso, enfim, me beneficiar de alguma transação, de um acordo gaúcho, enfim, né, trazendo agora para o âmbito estadual aqui para a gente poder debater isso também. Foi uma expectativa muito grande, né, do empresário gaúcho, a importação, ou seja, a implementação, né, desses limites das transações que já estavam sendo feitas na esfera federal, né, no âmbito do Estado. E a grande expectativa era que isso viesse para solucionar os problemas de ICMS, né, que é a maioria dos problemas do empresariado. A lei passou a existir, né, no ano passado, foi regulamentada, mas até então não existe um procedimento de transação individual, né, como colocado pelo Alexandre, que existe na esfera federal. Né? Você ainda não consegue sentar no balcão da fazenda e negociar
com a Procuradoria, né, com a PGE, sobre os seus débitos, seja ele de que natureza for. Né? O que já tivemos experiência aqui no Estado? Foram editais, né, formatados com base, com amparo nessa lei, e é muito positivo em relação a isso, mas para questões específicas. Né? Tivemos um primeiro edital para IPVA, né? Depois houve um edital específico para frigoríficos, já, né, pegando a questão do ICMS, e outros 2 últimos editais de reconstrução, né, chamados editais de reconstrução do Estado. Um que possibilitava o pagamento com um bom desconto de 95% de multa e juros, mas tinha o problema de ter que ser a liquidação do saldo remanescente à vista. E o mais recente, Acordo Gaúcho, desse ano, que possibilitou descontos, né, relevantes também, de até 75%, possibilitou parcelamento também, mesmo que parcelado, mas em poucas vezes, né, em até 10 vezes, e a utilização de precatório do Estado do Rio Grande do Sul para liquidação de até 60% do débito. Né? Então, foi um bom edital, teve uma grande aderência, né, inclusive de nossos clientes, e a expectativa é que saia um novo agora, da transação individual. Um edital de transação individualizado que os contribuintes que não participaram agora do Acordo Gaúcho poderão aderir. E só para complementar o que o Marcelo disse, realmente assim, é uma evolução enorme em termos, agora falando aqui de Rio Grande do Sul, essa legislação. Antigamente não existia esse tipo de possibilidade, especialmente de transacionar com precatórios. Não existia um regramento. Os contribuintes que adquiriam precatórios entravam com ações judiciais para homologar a utilização ou compensação do valor do precatório com débitos vencidos ou vincendos de ICMS e não tiveram sucesso. Alguns tiveram por liminar cassada. Mas, finalmente, através do Compensa RS, em primeiro lugar, depois seguiram mais 2 legislações. Hoje o Estado, de forma acertada, aceita os precatórios como pagamento. Isso é uma grande evolução. Perfeito. O Rafael colocou um ponto do precatório, eu acho que aqui merece um destaque, principalmente na transação na esfera estadual, de que acaba resolvendo um problema também secular que havia com precatórios. Inclusive, no início, quando os contribuintes tentavam utilizar precatórios para a compensação das suas dívidas, todas as tentativas elas não davam certo, porque não havia uma previsão legal. E se criou até uma imagem ruim, né, desse tipo de estratégia de compensar dívida tributária com precatório. Mas agora é possível, dentro, né, dos limites impostos na lei, dentro do edital, né, que tem que estar atento para quando ele é publicado. E também resolve a questão de o credor do precatório ele não conseguir monetizar aquele direito creditório. Agora tem uma utilidade muito estratégica, que pode ser, inclusive, muitas vezes a solução para um problema de anos que de outra forma não seria solucionado. Perfeito. Bom, falamos um pouco aí de novo sobre conceitos, sobre por que o empresário tem que estar atento a isso, sobre âmbito federal, o âmbito estadual, e agora trazendo assim para a parte prática efetivamente para quem está nos ouvindo, assim, o que é o próximo passo que alguém que tenha uma dívida, alguma empresa deve fazer, então, na prática, realmente falando, assim? Nós falamos até aqui que a transação é um instrumento estratégico. Eu diria que o primeiro passo para o empresário é fazer uma análise do seu passivo. Que tipo de dívidas eu tenho tributárias? Analisar se essas dívidas elas poderiam se beneficiar numa proposta dentro da situação da capacidade de pagamento da empresa, uma proposta individual de transação, por exemplo, com a Receita Federal, com a PGFN, fazer uma análise se há algum edital aberto com condições mais vantajosas que uma proposta individual e também fazer uma simulação. Colocar no papel mesmo, olha, eu tenho a dívida tal, quais são as benesses que eu poderia obter por uma transação ou no âmbito de uma negociação e quais são as alternativas. Será que aquela dívida ela é atrelada a uma matéria que existe chance, por exemplo, de eu ganhar uma discussão judicial ou administrativa? Será que a transação de fato, nesse caso, é a melhor solução? Tudo isso passa por uma análise prévia antes de se tomar uma medida objetivando, obviamente, fazer um acordo com o fisco. E complementando assim, pessoal, eu acho que até diante da reforma tributária que se aproxima, o contribuinte tem que levar em conta os débitos,
E também eventuais créditos que essa empresa tenha, e especialmente a utilização desses créditos, seja de ICMS, PIS/COFINS, frente à nova legislação de IBS e CBS. Então, acho que tem que ser uma análise muito detalhada e sempre lembrando que as dívidas tributárias, tanto fisco federal como estadual e municipal, eles cobram corrigido pela Selic. E a Selic ainda ela está no patamar que é uma loucura, vamos dizer a palavra certa. Assim. Há pouco tempo atrás estava 15%, eu acho que foi ontem o Banco Central baixou para, salvo engano, 14,25%. Mas o Banco Central já anunciou que está com muita dificuldade de promover novos cortes num curto espaço de tempo. Então, o empresário tem que ter essa visão de que transacionar talvez seja a solução, né, para resolver uma dívida antiga e entrar num novo regime que ainda a gente não sabe bem ao certo como ele vai funcionar. A gente sabe que a reforma tributária ela promete simplificação, mas nós já estamos com o maior IVA do mundo. Então, esse empresário que hoje tem uma dívida corrente, talvez se não transacionar, dificilmente ele vai entrar num novo momento com uma carga tributária altíssima, ainda trazendo esse esqueleto do passado de ICMS. Então, essa análise tem que ser feita levando esse até aspecto. nesse sentido, né? Por exemplo, assim, a empresa tem todo esse cenário, esse contexto, ela pode se aventurar, digamos assim, em transacionar sozinha, ou ela precisa de algum apoio, seu próprio jurídico, sua contabilidade. Como é que leva a efeito isso na questão de apoio mesmo, né? A empresa consegue, né? Ou precisa realmente de algum outro elemento adicional? Olha, eu não sei se o pessoal da mesa concorda comigo. Eu não estou querendo trazer a brasa, né, para o nosso assado aqui. Mas eu acho muito arriscado um empresário, seja ele, independentemente do tamanho dele, seja ele simples nacional, microempresa, lucro presumido real. Eu acho fundamental ter não só a participação de um bom advogado com conhecimento jurídico, como uma pessoa com experiência na área contábil, que, diga de passagem, é uma das especialidades do nosso escritório conjugar essas duas áreas. A gente acredita muito nessa força, nessa inteligência conjunta, porque um erro pode ser fatal. Né? Aderir o edital errado, numa condição errada que não é a mais benéfica, pode ser fatal para a empresa. Os editais, eles têm os benefícios, né, mas eles impõem obrigações para o contribuinte. Né? Dentre elas, de manter a regularidade fiscal, os tributos correntes em dia, né? E muitas outras dependendo dos editais. E eles merecem uma análise específica para que o empresário ou a pessoa física que aderir não caia no maior problema de uma transação, que é rescindi-la. Né? A rescisão de uma transação ela tem uma penalização muito grande, porque ela impede o empresário ou o contribuinte, de uma forma geral, de aderir a uma nova transação pelo período de 2 anos. E, às vezes, esse período é o que delimita, né, a manutenção ou a inexistência, né, de uma empresa. Então, contar com esse instrumento é muito importante, mas ele tem que ser feito, né, com uma responsabilidade, com a devida supervisão de quem conhece da matéria. Né? Especialmente, Marcelo tocou um ponto muito importante. Os débitos que originalmente estavam na Procuradoria, com processo de execução, onde o contribuinte desiste da defesa para aderir ao parcelamento. Passado um ano, ele descumpre. Quer dizer, o processo volta ao status quo, ele perde aquela condição vantajosa de redução de multa e juros, e aquela dívida, aquela execução fiscal é imediatamente reativada e ele não tem mais a defesa. E aí, normalmente, o fisco ele vai para uma estratégia extremamente agressiva. Ele já pede direto bloqueio de conta da empresa, muitas vezes bloqueio de faturamento da empresa, e pode ser aí a derrocata total. Então, na verdade, de fato, né, é um planejamento mesmo, né? Não é simplesmente tem uma dívida, tem uma transação, eu vou... Né, não, é olhar realmente para a empresa como certeza. Um todo, né? E fazer isso de forma estratégica, de fato, né? Bom, e considerando tudo isso, né? Um convite aqui especial para a gente já ir se encaminhando para o nosso final. O que cada um de vocês teria de mensagem assim a dizer efetivamente para quem está nos assistindo a respeito desse tema e da sua importância e relevância no dia a dia? Assim? Eu diria, Aline, que empreender no Brasil não é fácil e exige que você saiba das regras do jogo. E se você souber das regras do jogo, um problema que é comum para muitas famílias, para muitos empresários, que são as dívidas e as dívidas tributárias, podem ter uma saída, podem ter uma solução.
Basta estar assessorado, basta ter o conhecimento e agir de forma estratégica. Realmente, empreender no Brasil é uma aventura, né? É um ato de coragem e se você não estiver bem amparado, né, você não consegue fazer o fim, né, do que você se propôs. A transação em si ela é um instrumento muito benéfico, ela traz, né, benefícios, traz condições favoráveis ao contribuinte, mas elas têm as pegadinhas, né? Então, a mensagem é essa: fique atento às pegadinhas, fique atento, né, às entrelinhas e vá em frente, procure quem possa lhe amparar nisso, que com certeza a saída será bem melhor. E eu retomando um pouco o início da nossa conversa, diante do cenário muito desafiador economicamente falando, uma inflação que é relativamente alta, um juro abusivo praticado hoje no Brasil. Eu acho que as empresas, devedoras, elas precisam buscar um profissional especializado, especialmente pelo fato de que ano que vem já começa a reforma tributária já de forma bem mais intensa, né, com a extinção de 2 tributos, que é o PIS e COFINS, e nós vamos ter uma mudança radical do sistema. E as empresas que não conseguirem, de alguma forma, equalizar as dívidas do regime atual, dificilmente vão sobreviver no novo sistema, que também vai possuir uma carga tributária bem alta, cuja sistemática e cujo funcionamento foi pensado muito mais em prol do fisco do que para o contribuinte. Sabidamente, a reforma tributária ela vamos dizer assim, privilegiou primeiramente os interesses da arrecadação tributária e, em segundo plano, as empresas. Então, realmente, aproveitar para aqueles casos em que são enquadráveis nas legislações de transação, seja federal, estadual, eu acho que é fundamental. Perfeito. Fundamental. Muito obrigada, então, aos nossos convidados. Muito obrigada aos nossos ouvintes, em especial. A gente vai se encaminhando para a finalização de mais um episódio. Se você gostou desse episódio, se a gente conseguiu atingir e aproximar você a respeito desse tema e tiver alguém que tenha interesse e você saiba, compartilhe, se inscreva no nosso canal, sigam as nossas redes sociais, que sempre tem bastante novidade aí sobre a matéria tributária empresarial. Esse é o objetivo do nosso podcast, trazer proximidade sobre o universo tributário para quem no dia a dia faz as empresas e os negócios girarem. Muito obrigada e até a próxima.